Eu acho que um dos desafios da não ficção, tanto para o documentário quanto para o filme ficcional, é o poder de síntese, né? Você tem um tema, um universo expandido, grande, complexo, você conseguir resolver aquilo, né? 1h10, 1h20, entendeu? Isso é o que o cinema está buscando. A história do cinema está muito em cima desse modelo, já sei lá, algumas décadas, né? Filme de 1h20, 1h40, né? Quando passava disso, o produtor disse, não vai arrumar espaço para exibir. Aí veio o streaming que acabou com esse problema. Aí vai para o público da televisão, que todo dia senta dentro da televisão para ver os capítulos. Né? Aí já é outra história. Não esquece que nós estamos aqui na tua esquerda. Hein? É outra história. Eu fico viciado de olhar para trás, fico olhar para o iPhone. Mas tudo tem, cada coisa tem um seu específico, né, o seu desafio. A ficção, ela tem recursos, né? Você vê série no Netflix, os caras inventam tanto que depois não sabem fechar, né? Tem 130 capítulos, viu? Uma mirabolante que fica sem pé e sem cabeça. Já é o problema inverso, né? E já não está em busca de nexo, está em busca de faturamento. Quanto mais tempo durar, mais ele fatura. Né? A lógica da novela. É a lógica da novela. Né? Mas é muito interessante esse novo mundo, né? Essas novas janelas. Né? Eu acho um ganho gigantesco. Né? Entendeu? Você tem uma abundância de opções para assistir. A multiplicidade de canais e de segmentado. Isso é inacreditável. Né? Isso veio muito rápido. Né? Muito rápido. Ontem estava dependente do VHS. Anteontem da locadora, DVD, isso tudo sumiu. Né? Isso tudo verdade. Sumiu. É muito curto a mudança, né? Temporalmente, historicamente falando, é muito acelerado. Mas é legal. Eu acho muito rico esse caminho. César, a gente espera. Não, acho que a gente pode. Acho que você pode começar, Mariane. Porque é aquela. Para dar uma. YouTube, depois, né? Dar uma opção, como isso aqui é um encontro, às vezes as pessoas chegam atrasadas, depois elas veem o gravado, porque o encontro a gente coloca na internet. Algumas pessoas que chegam atrasadas vão perder a oportunidade de conversar mais, né? Sim. Mas já estão chegando. Bom. Então, esperar uns 3 minutinhos, das 5h10, 18h10, 18h07. Aí a gente começa. Bom, está escutando a gente? Eu estou escutando bem. Você está, né? Mas a Val, que entrou agora, eu não sei se ela está escutando a gente. Vou acender a minha luz um minuto. Vou responder aqui. Boa noite. Estou escutando sim. É o Val. Abraços. Alô. Boa noite, Val. Obrigado. Você tem câmera ou não? Tenho. Ok, fica à vontade se quiser abrir. Obrigado, José. Mas, André, a minha proposta desse curso, não comecei, não estou fazendo um pouquinho de hora, é que as pessoas tragam, num certo dado momento, o projeto, esboço de projeto, para ser matéria-prima também do curso. Entendi. Eu entendo que você tem que esconder o ouro, né? Eu sei disso, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito rico isso. Não pela minha participação, mas pela troca.
Entendi. Assim, não posso, não é que eu não posso, não é isso, não vou falar nome, mas eu entendo. Não, mas vocês acho que vão entender. Eu quero falar de uma determinada região do país, né, que é muito rica e tem uma história incrível no Brasil, entendeu? E aí eu quero fazer um documento, uma série de várias cidades dessa região. É isso. Legal. Entendeu? E cada cidade tem a sua peculiaridade. E cada cidade vai ser um episódio. Entendeu? Essa é a história que eu estou criando, assim, né? E eu já falei com alguns produtores aí bacanas aqui do mercado, gostaram muito, até teve um produtor que estava querendo entrar na parceria, mas ele só pode tocar isso depois de julho do ano que vem. Aí eu falei, não, eu vou tentar fazer aí. Eu brinco, né, falando que tem que fazer um queijo, né? E esse queijo é o primeiro episódio, né? E apresentar, né, para o canal. Eles gostando do queijo, falaram, agora eu tenho os outros queijos que faz a parte da série e aí tentar fechar com ele. Mas é isso, a série é de uma determinada região do país, onde tem várias cidades, cada cidade tem a sua peculiaridade, a sua história, e é isso que eu quero fazer e mostrar, porque é muito rico o local, é muito rico e importante para o nosso país, né? Então, por isso que eu estou muito focado com essa história da verdade, e muitas histórias, cada cidade tem cada história muito interessante. É isso. César está gravando? Posso começar? Hein, César? O César está no telefone, não sei se já está gravando. Você está no Rio, José? Sou do Rio, eu sou do Rio. Você é do Rio também, né? Do Rio. Eu conheci o Bigode aí, que você deve conhecer o Bigode, né? O Bigode mora perto, mora no Jardim Botânico. O Bigode somos vizinhos, assim, ele mora um pouco perto aqui, ele mora no Horto. Conheci o Bigode em 2009, imagina só. Esse meu primeiro curta-metragem, que eu acabei ganhando vários prêmios, né? Ganhei prêmio no Rio, ganhei prêmio em Miami, ganhei prêmio em Recife. Foi um curta que rodou bastante aí, né? Uma bobagem, mas que repercutiu aí bastante. Foi onde eu conheci o Bigode e foi bem interessante. Seguimos em alguns festivais juntos, né? Porque acho que um deles ele era até jurado e tal. E depois nos encontramos aqui em São Paulo também algumas vezes. Foi bastante interessante, uma figura, né? Bigode. Te pergunto, César? Oi, César. Está gravando, César? Não sei se ele está me escutando. Eu acho que ele estava sem o fone. César, está gravando? Então Tá. vamos começar. Ok, vamos começar. Vamos lá. Me apresentar. Meu nome é José Mariani. Eu sou professor e cineasta e professor. Não vou falar da minha formação, acho que está lá na apresentação do curso, na formação acadêmica, tudo isso eu falar. Eu queria começar dizendo que dar aula é muito gratificante. Né? Dar aula no sentido de filme documentário, que possibilita uma troca, né? Onde o professor aprende muito com os alunos. E isso se dá de uma forma mais intensa quando o curso é um curso de realização de filmes. Eu dei aula durante 20 anos na PUC sobre realização de filmes documentários. Isso é muito, muito gratificante, o professor aprende com o aluno, isso não é uma coisa demagógica, uma frase de efeito. Né? E há uma troca. Né? Nesse sentido, eu não separo muito o professor do cineasta, nem o cineasta do professor. Quando eu estou filmando, o professor vai junto. Quando eu estou dando aula, o cineasta vai junto. Porque o filme documentário, quem faz o filme documentário, ele aprende com o outro, que é o seu personagem do filme documentário. Então, nesse sentido que eu aproximo dar aula ou filmar como um ato de receber o outro e aprender com o outro. É muito parecido. Entendeu? E na dinâmica de um curso, a gente ora recebe um esboço de um trabalho do aluno, ou um filme de um aluno, ou
e passa filmes de outros. Então, há uma troca, né, de escuta e de fala. Fazendo essa introdução, eu tenho um hábito de dar aula. Eu acho que eu não saberia dar aula de outro modo se eu não passo minimamente algum trecho de um filme ou filmes curtos. Eu costumo dizer que na época do quadro negro, na sala de aula física, meu quadro negro era tela de projeção. Entendeu? Eu vou passar um filme de curto, onde um aluno ele pegou 4 ou 5 jovens alunos de cinema e faz perguntas que eu acho que são difíceis, né? Por que você faz cinema? O que você pensa sobre cinema? São perguntas fáceis de formular e difíceis de responder. Então, eu queria passar esse filme, e aí eu vou pegando o gancho do filme e continuando a falar. Ok? Então, eu vou aqui compartilhar. Som do computador. Entrou, Sandro? Não entrou, não. Você tem que clicar 2 vezes sobre a imagem que você quer compartilhar. Lá na janela ou na tela. No caso, na janela, a imagem já tem que estar aberta. Na tela, você pode abrir depois. Está aqui, ó. Então, pronto. Clica 2 vezes nela. Ela está aqui no... Entrou? Não. Não está acionando. O compartilhamento não está sendo acionado. Você clicou 2 vezes em cima da janela. Eu tenho que deixar no ponto, né? Peraí. Não necessariamente, mas você tem que clicar 2 vezes lá em cima daquele quadradinho onde diz janela. Okay. Agora foi. Agora você tem que tirar esse. Agora é só tirar o Teams. Ou então abrir o que você quer. Minimiza o Teams aí, isso. Ok. Eu vou dar play. É um filme curto. Não, peraí, eu não estou vendo o filme ainda. Estou vendo o Teams. Não? Não. Você clicou em janela ou em tela? Eu vou parar de compartilhar, fazer tudo de novo aqui. Vamos lá. Compartilhar. Liguei o som. O filme está na sua tela? Tá lá embaixo. Não, lá embaixo não funciona, não. Tem que estar na tela. Está na tela. Isso. Agora você vai em compartilhar, acionar o som do computador. Tá, agora vou na janela. Janela. Aí ela vai mostrar o filme. Está aqui. Aí tu clica em cima do filme. Pronto, agora vai. Foi. Okay. Peraí. Eu fiz merda aqui, peraí. Conta a lenda que um dia, ao sair de uma sessão de cinema, o cineasta Humberto Mauro foi abordado por um jovem e ansioso cinéfilo. Ele perguntou ao mestre, qual é a essência do cinema? Mas afinal, o que é cinema? A película, um conjunto de filmes, a sala onde os assistimos? Ou será que é mesmo cachoeira, como respondeu Humberto Mauro à pergunta inesperada?
acho que a frase do Mauro é extremamente feliz no sentido de que ele podia dizer cinema é nuvem, entende? Cinema é onda no mar, quer dizer, cinema é qualquer coisa que se movimenta e que nunca tem uma forma estratificada, entende? É um convite, é uma coisa em permanente transformação. Não sei, isso é uma mitologia, esse negócio de cinema e cachoeira. Acho que tem várias histórias a respeito disso. Uma é o fato de que, vai filmar lá em casa, pô, tem uma cachoeira linda. Tá? Parece, sabe, que cachoeira era um sinal de que haveria uma bela sequência dentro do filme. Humberto Mauro era de Minas Gerais, terra de cachoeiras, muitos quilômetros distante da água salgada. Mas sua resposta, que se tornou famosa, dizem que nasceu no Cineclube do Rio de Janeiro, onde o cinema acontecia bem perto do mar. Então, a Cinemateca, o cinema do Museu de Arte Moderna, quando surgiu, existia já no Rio de Janeiro um movimento muito grande de cineclubes. Ela não era, na verdade, um centro formador desse cineclube, já existia, entendeu? E centros extremamente desenvolvidos e fortes, entendeu? Desde a década de 30 existia isso. Então, a partir daí, você tem um número crescente de cineclubes. Isso vai redundar, inclusive, na criação posterior da Federação Nacional de Cineclubes. E você chegou a ter no Brasil algo em torno de 300 cineclubes funcionando regularmente ali ao longo dos anos 60. O cineclube, na minha geração, não era um lazer opcional, era uma necessidade de quem gostava de cinema, né? Porque só no cineclube que você podia ver determinados filmes. Eu tenho a impressão de que ali, por uma primeira vez, a gente começa a ter na história do cinema no Brasil um momento em que a cinematografia sai da sua caixa, entende? Sai do seu limite, da sua pequena cela. Ela passa a ser discutida também por quem não necessariamente faz ou quer fazer cinema. Isso tudo era coincidente com um fato que talvez seja a coisa mais importante de tudo isso, ou que talvez tenha até propulsionado isso. É que o Brasil estava mudando. O Brasil não era mais um país pré-industrial, ele estava se industrializando. Entendeu? A capital estava saindo daqui, estava indo para Brasília. Entendeu? Esse prédio reflete um pouco toda essa ambição, né, da modernidade. Gente que vinha visitar o museu se espantava com essa coisa, sabe? Esse prédio construído num lugar absolutamente lindo e inadequado, né? Porque calcula você montar um arquivo de quadros e de coisas em frente ao mar, sujeito a toda a ferrugem, tudo isso. Na origem, tanto o museu quanto o departamento do filme dele não iriam coletar materiais físicos, iriam simplesmente exibir materiais. A primeira sessão promovida por esse departamento foi na Mesbla, que era um magazine que tinha um cinema em seu prédio, e houve uma sessão de filmes de arte em 4 de julho de 1955, e logo em seguida esse departamento teve que conseguir um espaço mais regular. Esse departamento acabou se associando à Associação Brasileira de Imprensa, e as suas sessões ocorreram no auditório da BI. Você tinha uma programação fechada em blocos, em ciclos, mais ou menos orgânicos. Você podia ali estudar como havia sido o cinema expressionista alemão, o período do neorrealismo na Itália, o começo do cinema mudo. Tinha sessões na Cinemateca que você não conseguia entrar, que estava lotado. Se você não chegasse com antecedência, você não entrava. Não estou brincando, não, era assim mesmo. Você não entrava. Depois, a partir de, se não me engano, 57 ou 58, começam os grandes festivais nacionais organizados pelo Muniz Viana. Aí foi mamão com açúcar, foi realmente um momento de grande revelação, pelo menos para mim, pessoalmente. Então, o impacto disso, junto àqueles que se interessavam por cinema ali na virada dos anos 50 para os anos 60 no Rio de Janeiro, foi enorme. Há toda a razão
quando alguns cineastas daquela geração vêm e dizem: bom, minha formação cinematográfica se deve à existência desses festivais, se deve à programação da Cinemateca, se deve a essa oportunidade que eu tive de conhecer o passado cinematográfico e me situar dentro desse processo. A maresia é invisível, impalpável, mas a alemã infiltra, penetra, deixa sua marca. Eu ia na Cinemateca, eu vi os filmes, eu fazia meus curta-metragens lá, fazia minhas fichas técnicas nos meus cadernos, e nunca tinha visto um filme de Humberto Mauro na minha vida. Eu vim conhecer Ganga Bruta em uma sessão extraordinária dele, na ABI, o filme sendo mostrado dele junto com o Gonzaga, o Ademar Gonzaga, vendo os dois, o filme, e Mauro, ele falava alto vendo o filme. Então ele ficava cobrando: ô Gonzaga, você ainda está me devendo aquele dinheiro, assim. Os dois falando no meio da exibição do filme. Era uma coisa engraçadíssima. Você vendo em DVD, com gente passando em um banheiro, descarga, não sei o quê, telefone, então você não tem, entendeu? Você não tem aquele ambiente que te tira da realidade e te joga naquela outra ali, né, na tela. Não tem isso. Mas a coisa que é mais extraordinária é o que fica aqui, assim, no meio né, as pessoas com quem você discute o filme que está lá, né? O que a gente compreende como cinema, na verdade, não é o instante da projeção, mas é tudo que se provoca a partir do instante da projeção. É o momento mais interessante, o momento mais excitante, o mais esperado de todos os momentos de um cineclube era o do debate posterior ao filme. Porque às vezes a gente já tinha visto o filme, mas voltava a ver somente para poder debater depois. A grande mágica do cineclube é essa possibilidade de você conhecer o espectador ao lado, sabe? E trocar com ele uma ideia. Então, o que acontecia? A gente ia ver os filmes e continuava debatendo os filmes nos bares, nas esquinas. Né? A gente ia para um restaurante ali na Cinelândia, chamado Espaguetilândia, do lado da Espaguetilândia, que tinha o macarrão mais barato do mundo, entendeu? Nem em Roma tem um macarrão tão barato e tão vagabundo, entendeu? E ali a gente rolava um papo até o restaurante fechar. E era extraordinário no momento que se criou a Cinemateca, mesmo, foi que esse lugar aqui, o Museu de Arte Moderna, passou a ser um centro de radiação, não de cultura cinematográfica, mas de um pensamento de vanguarda no Rio de Janeiro. Foi ali que eu descobri o prazer do cineclube. E era ali que eu encontrava as pessoas. Foi lá que eu conheci Glauber, foi lá que eu conheci Joaquim Pedro, foi lá que eu conheci outros amigos que hoje não fazem cinema, mas que frequentavam, como Zuenir Ventura, o próprio Saulo. Você juntou as mais variadas tendências, juntou as mais variadas áreas, juntou as mais variadas figuras, numa interação produtiva extraordinária. A Cinemateca acabou se transformando em alguma coisa mais, não apenas de fã de cinema, não apenas do espectador experimentado, mas também um ponto de encontro de pessoas que queriam fazer cinema. É preciso entender que o Cineclube foi o que fez o movimento do Cinema Novo, foi o Cineclube que nos reuniu, porque o Cinema Novo nasceu dessas sessões da Cinemateca.
O que houve conosco aqui com relação ao cinema foi sincronicidade com aquilo que estava ocorrendo lá fora, uma mudança geral no Velho Vague, no Evocine, no Evaola, New Cinema, Free Cinema, entendeu? Cinema novo, tudo isso e a possibilidade de ocorrer isso aqui, entendeu? Que você se comportasse criativamente passou a ser uma coisa essencial na expressão cinematográfica. Quer dizer, o filme na tela era quase que apenas uma cópia de trabalho, quase era só um copião. A gente tem um filme que viu um dia e aquela imagem, quando foi vista pela primeira vez, provocou uma tal emoção que não sai da sua imaginação e você continua a trabalhar essa emoção recebida por aquela imagem. Entende? Então, isso que é o cinema. Essa coisa que permanece, que continua, que estimula a continuar trabalhando. Não é que permaneça como se fosse uma foto ou uma coisa que você guarda no bolso e que pode tirar e olhar, entende? Ela está na sua imaginação, na sua cabeça. E você continua trabalhando com ela. E você não é dono do teu filme. Isso que é a coisa mais extraordinária. Você não é dono. Você faz o filme, mas você não é o dono dele. O dono é quem também vê o filme. E sai e faz o filme de novo na cabeça. Vai, azulão, azulão, companheiro, vai ver minha ingrata, diz que sem ela o sertão não é mais sertão. Vai, vou, azulão, vai contar, companheiro. Eu dediquei o filme a ele. Eu acho que o Inocência, na verdade, era uma espécie assim de chama. Assim, eu entendi, entendeu? Que vinha de uma outra geração do cinema brasileiro, tinha passado por um cara, veio bater em mim. Quando o Mauro diz assim, é cachoeira, porque não para. Você não pode seguir uma gota d'água, ela não se congela, entende? Aquilo está sempre se movimentando numa direção, sabe? É uma coisa sempre, é sempre um gesto para diante, entende? Não acaba. Depois que você faz, cara, ele vem e faz outro, entendeu? E inicialmente você ainda se sente meio surpreendido, né? Que o cara vem e fala assim, o que você achou? Eu nem pergunto mais isso, porque sei lá o que pode vir daí. Mas o cara pode te dizer uma coisa que te surpreenda totalmente, né? Aí você sai com aquele drama, assim, eu não consegui. Tá? É preferível que o cara faça lá o dele. Tudo bem, ele fez lá. O filme é dele, ele viu, ele gostou de fazer dessa maneira, melhor para ele. Que no filme leva o espectador a ver alguma coisa que não está no filme. Ou que não está exatamente assim, como ele diz que está no filme. Você inventa o teu filme, depois você vai ver anos depois aquele filme, não tem aquela cena que você imaginava. Foi você que fez. Há um poema de um poeta espanhol, escreveu um poema em 1910, 1915, eu não me lembro o nome dele, mas me lembro do verso que nunca me saiu da cabeça, em que ele diz: mamãe, ontem no cinema eu vi um mar que não era o mar, mas era o mar.
entende? Quer dizer, essa sensação era idêntica, entende? Nos primeiros sessões de cinema, e eu acho que é assim que a gente se relaciona com o filme, entende? É um convite a fazer, ou de verdade, ou só na imaginação, entende? Mas a fazer cinema. A maresia corrói, mas também inspira poemas, lembranças, porque ela é o mar que não é o mar, mas é o mar, como eu disse um menino que um dia viu o mar no cinema e depois escreveu um poema. Tem como acender essa luz aqui de dentro? Essa aqui. Não. Tá legal. Vou deixar assim. Não, vou deixar assim. Não, deixa assim. Uma maneira. Peraí, posso mexer na velocidade aqui? Pode. Qual é a velocidade mais rápida? É daqui ou daí? Aqui é 30. Essa aí é 24. Aí é 30? É. Melhorou ou piorou? Assim é ideal. Hã? Assim tá bom. Tá quanto aí? 20. É mesmo? É. Ok, voltei. Estão me escutando? Sim, estamos bem. Eu fiz uma confusão, botei o filme errado. Mas foi um ótimo filme. Um ótimo documentário. Mas eu tinha separado 2 filmes para colocar. O que eu falei que dos alunos perguntando para outros alunos, para seus colegas, e eu coloquei um outro filme feito por um desses alunos. Eu ia, inclusive, estava programado para passar os 2 filmes no curso, mas eu vou passar o outro filme depois. Então, inverti um pouco a ordem. Esse filme é feito por um aluno. Eu gosto muito de passar filme de aluno em curso de cinema, porque nivela. Fica uma relação mais não fica o olhar de baixo para cima, um filme clássico, entendeu? Um mito. Não, fica olho no olho, fica no mesmo nível. Né? E filme de aluno tem muitos problemas. Né? E isso é muito bom. Né? E também tem muitas qualidades, né? Que também isso é muito bom. Então, seguindo aqui o fio da meada, o cinema documentário, né? Ele tem especificidades próprias, né? Em relação ao gênero da ficção. Né? Mas o cinema como um todo, ele está dentro de um contexto histórico. Ele é feito num determinado momento da história. Né? Então, as questões tecnológicas, as questões culturais, as questões sociais, as questões de toda a ordem, desse tempo da realização, elas estão, de alguma forma, expressas em qualquer filme. Seja de ficção, seja de documentário, seja um filme de época, de outras épocas, um filme histórico, um documentário histórico, ou uma ficção histórica. O tempo presente da realização do filme carrega o seu contexto. Né? E a autoria, né?
Ela está dentro desse diálogo de quem faz o filme, carregando seu contexto, olhando para o outro, que às vezes está em outro contexto, né? No caso do documentário ou no caso da ficção. O filme documentário tem uma especificidade, né? Existem vários filmes documentários, existem vários modelos de filme documentário. Não existe apenas um filme, um estilo predominante. Existe uma riqueza, né, nesse gênero que nasceu junto com o cinema. Isso é uma questão bastante simples, né, de constatar, né? Agora, cada autor ele se filia uma tendência ou cria uma tendência nova, né? E cria o seu estilo, imprime o seu estilo. Eu acho que num processo didático, né, o que cabe ao professor dar as referências, mas estimular que o aluno busque o seu próprio estilo. As tendências elas mudam conforme os contextos e conforme também a personalidade criativa de cada um, né? Na minha concepção, o filme documentário, vou até ler aqui, é um processo de registro de eventos do mundo histórico. O cineasta se aproxima do outro, da experiência do outro, e aprende com ela. Esta dinâmica de filmagem desloca o diretor de sua área de conforto e traz um desafio a resolver. Este desafio é um processo de pensamento que significa assim, como resolver este determinado recorte do mundo histórico. Que caminho eu devo escolher? Como compartilhar esta experiência numa narrativa, ou seja, num filme? Então, eu estou fazendo aqui uma reflexão que não esgota o campo documentário, mas é a qual eu me identifico. Okay? Que é se aproximar do outro, de aprender com o outro, devolver o que se aprendeu na forma de um filme, na forma da narrativa cinematográfica. Nós vimos nesse filme Cinema em Maresia isso muito explicitado, fica muito forte isso, porque é um filme sobre filme, é um filme sobre cinema. É um filme sobre cinema, né? E que esse processo de passar o bastão, de olhar para trás, incorporar e passar o bastão para frente, no sentido das gerações que se sucedem, né? Ele mostra uma filiação, né, de um cinema que é feito do cinema novo, dos anos 60, que tem uma coisa que veio antes, é Humberto Mauro, e que se desdobra, né, nessa metáfora da cachoeira, né, no caso do Walter Lima, no filme Inocência. E se desdobra de novo no filme que nós estamos vendo. Né? Então, esse autor, ele aprende, se aproxima dessas figuras que pensam o cinema, que faz o cinema, e se aproxima de temas e pessoas, incorpora essa experiência de se aproximar e devolve isso numa dada narrativa. Ele conta uma história. Essa história não é mais não é do Avelar, não é do Walter, não é do Humberto Mauro, não é da Cinemateca do MAN. É como ele organizou esses subtemas numa história. Uma história. Tá? Então, ele está dentro desse recorte de filme documentário, chamar assim convencional, ou clássico, ou o que for. Tá? Dentro dessa coisa de aprender com o outro, vou citar aqui
Um depoimento do Coutinho, que está no livro chamado Eduardo Coutinho, uma coletânea de vários artigos, inclusive tem várias entrevistas com ele, que ele fala o seguinte: creio que a principal virtude de um documentarista é estar aberto ao outro, a ponto de passar a impressão, aliás, verdadeira, de que o interlocutor, em última análise, sempre tem razão, ou as suas razões. Essa é uma regra de suprema humildade que deve ser exercida com muito rigor e da qual pode-se tirar um imenso orgulho. Eduardo Coutinho. Isso é um pouco o que eu estou tentando falar aqui, o que é o filme documentário. Tá? E esse exemplo desse filme do Diogo, ele tem, um filme de escuta, né? Mas que ele devolve. O autor que está presente, o autor do filme. Nessa coisa de como organizar, né? Bem, o objetivo desse curso, um curso de 6 aulas, hoje é apenas um resumo, uma apresentação do programa do curso. O objetivo do curso é possibilitar o aprendizado das funções da direção do filme documentário, abordando questões que eu considero fundamentais no ofício da direção, no exercício da direção do filme documentário. A questão da autoria, a questão do estilo, a questão do dispositivo de filmagem, tema e a narrativa. Okay? Na primeira aula, são 6 aulas, eu vou só apresentar aqui um pouquinho dessas aulas, os assuntos, que vai ser no 18 de outubro. Eu vou falar das características do filme documentário, onde existem vários modos, vários estilos, onde existe uma tendência contemporânea de diluir a fronteira entre ficção e documentário, a questão do personagem, tá? E a questão específica do filme documentário. Então, é uma introdução conceitual do filme documentário. Na segunda aula, vou fazer a análise de alguns filmes, observando as conexões da narrativa com o dispositivo de filmagem, onde essa conexão se dá através do tema, tá? Da premissa sobre o tema, com o modo de filmar. Na terceira aula, eu vou falar do personagem no filme documentário. Na quarta aula, eu vou pedir que os alunos tragam projetos em desenvolvimento ou esboços de ideias de projeto de desenvolvimento. Eu vou falar um pouco do argumento do filme documentário e do roteiro do filme documentário numa troca entre os alunos. Na quinta aula, pesquisa de conteúdo, pesquisa de linguagem, pesquisa de campo, que embasam o desenvolvimento de um argumento e de um roteiro de filme documentário. E na sexta aula, vou falar de roteiro do filme documentário, que a gente chama de roteiro de filmagem, e o material filmado. Há uma distância entre o roteiro do documentário com o que realmente acontece no processo de filmagem. São dois materiais, ao contrário da ficção, no documentário, às vezes bem diversos do roteiro. O roteiro é um ponto de partida, e no documentário ele não é uma estrutura fechada, como num grau que no filme de ficção.
Então, o resumo das aulas, dessas 6 aulas do curso, é um breve curso de filme documentário, é esse. Eu vou abusar da paciência de vocês, mas acho importante para introduzir um filme que tem um dispositivo bastante interventor, assim, bastante provocativo, como introdução dessa questão do autoria, do estilo e o modo de filmagem, que eu chamo de dispositivo de filmagem. Tá? Eu vou ver se agora eu não troco de filme. Deixa eu apertar aqui o gatilho. Aqui, né? Entrou a tela do filme? Falou? Quer saber se vocês estão vendo o filme? Alô? Ainda não começou aqui, mas abriu uma tela. Começou? Agora sim. Agora sim. Okay. Eu estou vendo. Tá. Ok. Will that keep recording? Will it record over itself? No, it will go for as long as I hit that button. Okay, so it won't like loop and delete everything? No, it'll go for 10 hours straight if I want to. Okay. .233 traffic stop. I'll be on Phil Street, just off of Vine.
by Mill Street. Hey, firm. Phil, just off the line. Okay, we're slow to stop. We're on Rice Street, just off of Phil. Ohio, George Lincoln North, 6917. Occupied by 1. Hey, how's it going, man? Hey, how's it going? Good. Officer Tennant, UC, please. Do you have a license on you? Yeah, what happened? What was that? Okay. Is this your car? Yeah. It's coming back to a female, actually. Yeah, it's my wife. Her name is Deshaun DeVries. Okay. We don't have a front license plate on your car. Oh, I can put my glove on. I have it. What's that? It's right here. Oh, okay. Yeah, that's got to go where the front plate's supposed to go. You don't have to reach for it. It's okay. You have a license on you? Yeah. What's that bottle on the floor there? Oh, the bottle. Bottle what? Valid plate. Okay. Do you have a license on you? Yeah. Okay. Do you know where that license at? Is that or what? I got my father's stuff on that. Okay. I'm gonna ask you again. Do you have your license on you? I have license. You can take from my name. So do you not have your license on you? I'm asking you a direct question. Do you have your license on you? I thought I did. I understand. Why did you pull me over for? Again, the front tag. But it's not illegal to have a front tag. Okay. Actually, it is. I'm going to ask you again. Do you have a license on you? I have a license. You can run my name. Okay. Is that not on you then? I don't think I have it on me. Be straight up with me. Are you suspended? No, I'm not suspended. Why don't you have your license on you? I'm sorry, bro. I'm gonna go in the house. Okay. Where do you stay at? Down here? Right around the corner. Okay. Well, until I can figure out if you have a license or not, go ahead and take your seatbelt off for me. I ain't even do nothing. Go ahead and take your seatbelt off. Stop! Stop! What's this? I'm good. Man, just tell me, man. Tell me if you're there. I don't know about it. Huh? Well, that's corner of Rice and Valsina. Can you turn it in? Let's shut the car off. Valencia. Oh, I thought it was going to run me over. You okay? I'm good. 33, started medic this way. We got gunshot wound to the head. I'm not injured. I almost got ran over by the car. He took off on me. I discharged 1 round. Struck the male in the head. Oh, those. Copy, I've got the officer in copy. Watch the houses. He pulled. He didn't reach for anything. Stand back. Stay back. I just got tangled in the car. I thought I was going to run over. Turn around. It's going to be a few minutes, buddy. Keep your. Don't let him look. Stay back. Watch the windows. Okay. You want to go block off that way? Do we have anyone down there? No. I'll donate that.
Go back inside. Go back inside. He's dragging you, man. Yeah. You good? I'm good. I just got my hand around him, caught inside. Yeah, I saw that. What was he reaching for? He kept reaching around. I told him to step out of the car. I couldn't produce a license. So I was going to put it in drive, started taking off. I reached down and I shot one round down. He's 2-7. He's done. He's done? Yeah. I almost got ran over by him. Okay, yeah. Yeah, don't say anything. I'm good. Just got dragged by him. Got caught inside the car. I think I'm okay. You all right? Yeah, he dragged me in his car. Okay. Yeah. I'm good. My left arm hurts a little bit. Fire coming in. That's it. We got fire coming in, team. Okay. Yeah. Who all was up here when you witnessed it? Okay. So, and I think I think my trainee saw it as well. Yeah, get him in a car, get him pulled off. My back all ripped up. Is that your new guy right there? Okay. I got dragged by his car. 4220. Need any other units directly at your location? If not, I'll send them to the area. When did you start? 3 p.m. Do you only work Tuesday? Yep. Have you ever been involved in
How y'all doing? Good, how are you? Good, how are you? Okay. Call your wife? I did not. Call your wife. So you're okay? Can't talk? You know, just your family. Let them know everybody is okay. We say, well, why pray about it when I can worry about it? We raise our hands Hey, I just want to let you know there was an incident at work. Everybody, all of the police officers are okay. I will not be able to talk for quite a while, so I hope you and all are doing well. I'll talk to you as soon as I can. Love you. Dead. There was an incident at work. I can't talk about it, but all the police officers are okay. I'm not going to be able to talk on the phone for a while, so if you guys see something, don't try to call me. Yeah, we're fine. Okay. Bye. Text the word PowerPoint to 313131. Now here's Pastor Graham with his message. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Of course, the Lord Jesus did not give us this prayer as Greek literature per se, or simply as a verse for a beautiful apostolic book, but rather as a pattern for powerful prayer. That we would be empowered in Alô? Estão me escutando? Não tem mais ninguém aí, né? Ok, eu tenho o Val. Fala, Val. Será que tá dormindo ou está acordado? Estou presente. Bem, está presente. Tá. Então, deixa eu concluir. Esse filme também é um filme de estudante de cinema, de uma universidade exterior, que chama Corpo Câmera, né? Body Cam. Ele tem um forte dispositivo, que todas as imagens que nós vemos não são filmadas pela equipe do filme, é filmada por uma câmera que está no corpo de um policial. O que eu chamo de dispositivo? Eu falo as questões básicas da direção é estabelecer uma autoria, um estilo, um dispositivo de filmagem, escolher um tema e criar uma história, uma narrativa. Então, o dispositivo é como se organiza a filmagem, como se dá o processo de filmagem, principalmente nesse caso da câmera. O dispositivo desse caso, ele é muito rígido, né? Que a
câmera o tempo todo, é uma câmera do corpo, que está colocada no corpo do guarda. Okay? Ela estabelece, esta câmera, ela tem uma autonomia própria. Ela não é uma câmera dirigida pelo diretor do filme, isso é um documentário. O guarda está carregando essa câmera numa operação policial. Esse filme não foi filmado pelo autor do filme. Ele recuperou este material e fez uma edição e organizou isso como um filme. Esse dispositivo é tão radical a este ponto, se apropriar de uma câmera que não é dele, que não foi coordenada por ele, e que simplesmente tem um forte impacto, né, não há mediação entre o que está acontecendo dentro da câmara pelo processo de filmagem. Uma coisa direta. Né? Nós vemos um assassinato, né, do guarda. Okay? Então, esse é um exemplo do dispositivo, bastante expressivo, né, que se dá durante a filmagem. Então, o dispositivo ele é o processo de organizar a imagética do filme, tá, em relação à narrativa, em relação às intenções da autoria. Né? Ele não esgota a questão do estilo, porque o estilo também vai ser dado pelo não só como você posiciona a câmera, mas também pelo processo de edição, processo de música, a criação de cenário, a criação de filme de ficção, ou outras coisas que antecedem ou que são depois da filmagem. Né? O conjunto de processos de construção do filme, né, não se dá só na filmagem. O dispositivo é uma organização da filmagem que cria um padrão, né, visando um determinado objetivo. É isso. Eu vou encerrar por aqui. Se o Val quiser fazer algum comentário, uma pergunta, o nosso espectador aí, number one. E esse outro filme que eu troquei, vou passar na próxima aula, na primeira aula. Tudo bem, César? Vou encerrar por aqui. Quero agradecer aí. Então tá. Vamos? Fui.